Muito bom dia a cada um de vocês nesse momento mais do que especial, onde que a gente vai começar aqui o nosso workshop. Nossa imensa gratidão para cada um de vocês que está com a gente aqui nesse workshop que vai ser sensacional, tenho certeza disso. Vai passar a nossa manhã aqui, vai ser muito bacana. Vou dividir a tela com vocês, já para a gente começar pelo começo, né? Então vamos começar pela agenda? Começando pela agenda de hoje. Então tá lá, ó. Agora a gente está aqui na nossa introdução, depois a gente vai fazer a primeira dinâmica técnica com a parte emocional também, até umas 10h10, mais ou menos, depois até às 11 horas a segunda dinâmica, depois a gente vai fazer a parte de inteligência emocional, conectando essas três, fazendo essa terceira dinâmica e conectando tudo, e lá no final a gente vai tirar as dúvidas e falar para o certificado. O importante, gente, coisa muito importante. Todo mundo aqui é adulto, todo mundo aqui já tem a experiência de vida, todo mundo aqui já passou por uma série de experiências e já tem alguns conceitos formados. Isso é muito normal, todo mundo é assim. Hoje a gente talvez coloque alguns conceitos aqui que vocês nunca tenham percebido, nunca tenham visto na vida. E o que é importante? O que é importante? Primeiro, a gente fala para se possibilitar a degustação, né? Se permitir degustar. Então, deixa os conceitos, né? O famoso esvazia o copo, deixa o conceito antigo guardadinho e se permita absorver, se permita entender esse novo, tá? E o novo inclui várias releituras, né, da Winners Alliance, dos conceitos que todo mundo pensa que já conhece bem, né? Então, nós trabalhamos mais de 50 anos os dois juntos, né, para enxergar um pouco mais além do que já está na literatura atual, né? Esse é o grande ponto. Então, pode ser alguma coisa parecida com o que você já viu, com um conceito diferente do que aquilo que você já conhece, então se permita degustar. E depois, lá no final, lá meio-dia, que a gente vai estar terminando, então daí lá no final você escolhe, fala, olha, foi legal o que esses caras falaram, bacana, vou absorver, bacana, legal, ou então volta no conceito anterior e a gente continua amigo do mesmo jeito, está tudo certo, não tem problema, não tem inimizade por causa disso, tá? A gente não é dono da verdade para ficar querendo impor alguma coisa, não tem nada disso, né? A gente está aqui apenas trazendo uma nova forma de enxergar o que é possível fazer com melhoria contínua, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Então, por gentileza, coloca aí o videozinho do nosso teaser, aí a nossa apresentação para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Vai lá. Oi, pessoal, eu sou o André Borgomoni, eu trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores. Sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, programação neurolinguística. Me tornei terapeuta e isso me trouxe a felicidade de reencontrar o Yoshida depois de 12 anos que a gente não se via. E juntos a gente está construindo o Lean Emocional, que une as técnicas do Lean Manufacturing, organização e a inteligência emocional. Olá, eu sou o Yoshida, 18 anos de trabalho na Toyota, engenheiro de produção formado pela Politécnica da USP, e esse reencontro foi a união perfeita de toda a nossa experiência em projetos, toda a nossa experiência gerando resultados para a empresa, associado e potencializado com a inteligência emocional que o André acabou de explicar para a gente, né? Então, a partir disso, nós formamos a Winners Alliance, onde o nosso propósito é toda a experiência vivida, técnica, emocional, conhecimento de inteligência, está a serviço, né, de todos os nossos alunos e clientes, né, para terem sucesso, através de mindset forte, técnica forte e organização do trabalho fortes, né? Aproveite demais essa experiência, sejam todos muito bem-vindos ao Winners Alliance. Aqui. Então,
Quem já participou alguma vez, já participou de algum workshop nosso, ele era muito mais longo, né? Ele demorava muito mais. E aí, como feedback de vocês, né, do pessoal que participava, de verdade fazer um pouco mais curto para poder ter mais aproveitamento, para a gente poder participar do workshop inteiro. Que antes terminava lá 2 e pouco da tarde, o pessoal acaba saindo para almoçar, não dava para terminar, tinha compromisso, e aí acabava gerando esse tipo de demanda. Então, a gente está fazendo um pouquinho mais curto, gravamos as dinâmicas, né? Gravamos as dinâmicas da apresentação para a gente fazer de uma maneira mais dinâmica para vocês. E aí, no final, a gente gostaria demais de receber esse feedback de vocês. Lá pelo WhatsApp, vocês podem mandar para a gente, que a gente vai estar respondendo, tá bom? A gente agradece demais desde já. Então, vamos lá, sem perder tempo, vamos direto para a primeira dinâmica, para a gente começar a ver como que funciona? Como é que vai ser essa primeira dinâmica, né? O que é importante dessa primeira dinâmica? A gente vai falar de 5S, tá? A gente vai falar de melhoria. Opa, desculpa, de 3 Mus. Então, vão ser a dinâmica, que a gente fala a dinâmica dos copos, né? Vão ser os 3 Mus, murir, murar e mudar. Murir, murar e mudar. O que é murir, murar e mudar? Normalmente, para quem já tem alguma vivência aí de melhoria contínua, o murir é sobrecarga. Fazer força. É sobrecarga. Mas, na realidade, o que a gente entende de murir, o murir, na verdade, ele é uma impossibilidade de fazer o processo, alguma coisa que te impede de fazer esse processo, né? Mais do que a sobrecarga. A sobrecarga é um tipo de murir, mas não são todos. Por exemplo, se você não recebeu um treinamento para fazer uma atividade e precisa desse treinamento, é murir. É impossível de você fazer, é algo que impede você de realizar o processo. Condição insuficiente. Condição insuficiente. E não tem nada, absolutamente nada a ver com sobrecarga, você não ter feito um treinamento. Outro exemplo é um botão muito pequeno que eu tenho que apertar 1000 vezes por dia, né? Chega uma hora que o dedo está doendo, formou um buraco no dedo, não aciona mais o botão, e é um botãozinho de nada que não tem que fazer força, mas não tem condição para produzir continuamente, né, confortavelmente nessa condição. Né? É isso aí. Então, extremamente importante a gente entender, ter uma outra visão do que é o Muri, que, na verdade, a gente só classifica com esses 3 inimigos, né, Muri, Murar, Mudar, por uma questão de prioridade. Como a gente não tem tempo ilimitado e nem recurso ilimitado, a gente tem que priorizar o que vai fazer primeiro. E o que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro é o Muri, condição insuficiente de processo. Então, foco naquilo que me traz uma condição insuficiente para conseguir fazer. Por exemplo, eu preciso da ferramenta A para fazer uma manutenção e eu não tenho essa ferramenta A, é Muri. E também não tem nada a ver com sobrecarga. Eu tenho uma ferramenta, uma simples ferramenta lá para fazer, sei lá, um torque, alguma coisa. E eu não tenho essa ferramenta, é Muri. Condição insuficiente de processo. Beleza? Depois, Murar. Murar. Normalmente, o pessoal fala que é variação. Só que, na verdade, é a incerteza do operador que gera a variação. No mesmo exemplo, tá? No mesmo exemplo, se eu não tenho a ferramenta A e eu preciso fazer a manutenção, a ferramenta eu vou abrir minha caixa de ferramenta. Ela pode ser a primeira e eu demorar lá 5 segundos para começar a manutenção, como ela pode ser a última de 200 ferramentas que eu tenho na caixa. Eu tenho que tirar 200 ferramentas, 199, e a última é a ferramenta A, certo? E aí, ao invés de demorar 5 segundos, eu demoro 5 minutos para começar. Talvez se sumir a ferramenta. Ou mais. Aí, essa flutuação, essa variação é devido à incerteza do operador. Então, murar, incerteza. Se eu tiver ela sempre no mesmo lugar, que eu tenho certeza que ela está lá, eu pego e já começo, sempre eu vou demorar 5 segundos para começar uma manutenção, eu não tenho dúvida, e aí eu não tenho certeza, o que não me gera variação. Tem mais um exemplo, pessoal. Eu tenho um processo que requer ajuste, né? Porque troquei de um modelo de produção para outro, por exemplo, quando é indústria, e tem parâmetro diferente de um produto para outro. Se a minha máquina não tem ajuste rápido e depois lento, né? Então, quando eu faço um ajuste, ele foi demais, aí eu volta demais, né? Então, se não tem um ajuste fino, por exemplo, dessa regulagem, e eu também não conheço os parâmetros, é condição de incerteza de resultado do trabalho, né, do processamento, né? Exatamente. Então,
extremamente importante a gente entender essas diferenciações para a gente poder atuar naquilo que é mais importante. E aí o terceiro, o mudar, que são os desperdícios, eu acho que aí todo mundo já está acostumado, né? Excesso de movimentação, excesso de estoque e tal, que esse todo mundo já está mais acostumado. Mas, e lembrando que o mudar, que muitas vezes é o primeiro ponto que a gente vai procurar quando a gente vai fazer melhoria de processo, na verdade, ele tem que ser o terceiro colocado. Primeiro, a gente tem que acabar com a condição insuficiente de processo, depois com as incertezas, e aí sim com os desperdícios, tá? Nessa sequência, porque é onde eu tenho maior retorno sobre o meu investimento. Beleza? Vamos lá. Então, primeira dinâmica, coloca na tela aí e vamos lá fazer a nossa primeira dinâmica. Vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa primeira dinâmica para simular aquilo que a gente falou para vocês de um processo totalmente bagunçado, que não tem as técnicas do Lean, e aí a gente vai entender como é que fica esse processo anterior e comparar com o processo depois da gente aplicar as técnicas do Lean. Então, como é que vai funcionar? Eu vou ter aqui os copos vão simular a nossa matéria-prima, tá certo? E aí, eu colocando os 2 dedos em cima do copo, significa que eu processei essa matéria-prima. Então a gente começa aqui. Aqui seria o nosso almoxarifado. E depois a gente vai aqui para o processo 1. O processo 1 é aqui. O processo 2 é de cá. E a expedição fica do lado de lá. Mas essas caixas aqui impedem o meu acesso direto ao almoxarifado e impedem o meu acesso direto à expedição. Então eu vou ser obrigado a dar a volta aqui, simulando aquele processo que realmente não tem nenhuma técnica do Lean, muito menos está otimizado para melhor eficiência. Então assim que vai funcionar. O Yoshida aqui... Eu sou a logística e vou trabalhar movimentando materiais dentro da empresa toda, inclusive expedição, almoxarifado, né, e abastecimento de linha. Né? Então eu vou estar circulando, né, pela linha, fora de linha, né, no almoxarifado, depois na expedição, né, vou estar fazendo toda essa movimentação aqui. Mas o mais importante, o Yoshida como logística, ele não tem um processo definido, ele não tem um circuito definido, então ele vai fazer da maneira que ele acha melhor, e não de uma maneira correta, padronizada, tá certo? Vamos lá, pessoal, então vamos começar o processo aqui, cronômetro na tela, está valendo, vamos lá! Vou buscar aqui no almoxarifado a matéria-prima está compactada e aí a gente tem uma certa dificuldade para pegar a matéria-prima. Vamos aqui, processo 1, processo 2 e vamos entregar aqui na expedição. Agora vamos lá. Pô, eu preciso trabalhar. Assim não dá. Vai, passa logo. Brincadeira, só tá aqui para atrapalhar. Desse jeito não vai ter jeito. É difícil, viu? Vamos lá. Matéria-prima, processo 1, processo 2. Quase que você me atrapalha de novo. Brincadeira. Expedição, vamos lá. Volta. Assim não dá, hein? Quase que te atrapalha de novo, hein? Vamos deixar no lado. Opa, já engatou aqui, tá meio complicado de pegar. De novo, não dá, tá difícil, hein, meu? Vamos lá. Processo 1, processo 2. Ei! Deixa de novo, eu tenho que entregar de novo. Caramba, meu, você não tem o que fazer não, vai lá trabalhar, você não tá vendo que tá me atrapalhando aqui? Deixa aqui no almoxarifado, na expedição. Agora vamos lá. Quase que atrapalha de novo. Brincadeira, toda hora. Tá querendo morrer. Toda hora. Aí. Matéria-prima. Vamos levando aqui. Eu preciso trabalhar, André. Deixa eu trabalhar. Assim não dá, meu. Assim não dá. Esse cara não tem o que fazer, ele fica só atrapalhando. Processo 2. Caramba. E expedição. Quase que eu passo em cima do pedal. Vamos lá. Caramba, viu? Acabou. Vamos lá, pessoal. Então, a gente já fez a nossa produção aqui e agora vamos contar os copos, quantos a gente conseguiu produzir. Vamos lá. 1,
2, 3, 4 copos. Essa que foi a produção. Esse valor bom ou ruim, Bruno? A gente, na verdade, está muito abaixo da nossa meta. Já existe um estudo dentro da empresa falando que a nossa meta mínima seriam 40 copos nos mesmos 2 minutos. Então a gente está muito abaixo da meta, tem aí apenas 10% de tudo que a gente precisa produzir. Mas vocês já viram que tem um monte de oportunidade aqui para a gente melhorar esse processo. Então a gente vai fazer a segunda etapa daqui a pouquinho e aí vocês vão ver o quanto que é possível melhorar. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Pergunto para vocês agora, o que tem de problema nesse processo aí? Coloca aqui para mim no chat. E eu vou respondendo aqui, ó. O Sérgio colocou aqui uma pergunta muito legal aqui. Como eu consigo usar esses conceitos em serviço? Os 3 MUs, né? Os 3 MUs. Tem uma série de maneiras de você conseguir usar, tá? E assim, te agradeço demais porque a gente fala sempre de produção, mas pode ser aplicado em qualquer processo, todas as ferramentas são aplicáveis em qualquer processo. Então, vamos lá. Por exemplo, processo de logística, né? Algum centro de distribuição. Qual que é o grande segredo do centro de distribuição? O grande segredo do centro de distribuição é o caminhão ficar o menos tempo possível dentro do centro. Esse é o segredo, para faturar o máximo possível. Então, ele tem que chegar, descarregar o mais rápido possível, passar lá, dar aquela voltinha lá no centro de distribuição, carregar o mais rápido possível e tchau. Esse é o segredo do centro de distribuição, serviço, beleza? Qual que é o ponto? O ponto é que, na hora que ele vai descarregar, o time que está esperando lá está descarregando o outro caminhão. E tem mais alguns na fila. E ele fica esperando lá a vida inteira. Uma maneira de resolver esse problema, que na verdade, é um muri, né? Porque o caminhão precisaria descarregar em, 5 minutos e demora 10 horas, 20 horas, porque tem que ficar esperando a fila de todo mundo descarregar. Não tem condição para isso acontecer. Aí, como que resolve isso de maneira muito tranquila? Muito tranquila. Janela de chegada. Então, aí o caminhão vai chegar exatamente na hora, vai ter a equipe esperando, vai fazer o descarregamento, ele vai passar, a equipe já descarregou, depois na outra hora vai chegar, já descarrega e já guarda, né, tudo que ele descarregou, ela já vai estar preparada para o próximo e assim vai. Da mesma maneira, pit stop de Fórmula 1, assim como o pit stop de Fórmula 1. Quanto mais, a gente vai rapidinho, certo? E aí, normalmente, o que acontece no serviço atual? Aquela equipe que quando não tem hora para chegar, todo mundo chega de manhã, aí fica aquela bagunça. Aí a equipe fica que nem maluco, colocando caixa no corredor, de qualquer jeito, espalha tudo lá, fica aquela bagunça, aquela anarquia. Inviabiliza, né? A operação. Inviabiliza a operação, e aí dá lá 12h30, 2h, lá tá todo mundo tranquilo. Aí o pessoal fica voando na fábrica, fica voando lá no centro de distribuição, fazendo absolutamente nada ou qualquer outra coisa que não deveria fazer, e não tem mais descarregamento. Se houvesse a janela, por exemplo, eu poderia estar rodando com 5 pessoas, sem janela, de repente tem 30 pessoas lá. Tem 30 pessoas. Esse é um exemplo. Beleza, Sérgio? E um outro exemplo é escritório, pessoal. Eu não sei direito quando eu recebo o processo, não sei quanto tempo e nem como eu vou processar, porque sempre é uma demanda diferente, e não sei quando eu entrego. Então, não tem condição, né, porque não tem regra clara, não tem procedimento claro, e também não tenho certeza de quando eu recebo, quando eu processo, quando eu entrego. Daí vira uma ineficiência gigantesca, né? É isso aí. Como a gente fala de processo cruzado, e está cruzando logística, máquina com homem. Isso é problema de segurança grave. Né? Porque o Yoshida simulou aqui, poderia ser uma empilhadeira. Ele estava na logística, mas poderia ser uma empilhadeira. E na hora que você está cruzando pessoas com empilhadeira, tem um risco enorme de causar um acidente grave. Né? Indústria de alimentos ou farmacêutica, cruzar materiais que contaminam outro produto, né, que está fabricando. Né? Então, isso é um problema complicado. Então, isso aí podemos considerar um muri, é a primeira coisa que a gente tem que resolver. E só que o que acontece? Por que vem essa dificuldade? Porque o pessoal da logística, para ganhar no frete, faz a compactação do material. Aí compacta, para caber mais peça por caixa. Aí, na hora que vai entregar para a produção, entrega da mesma maneira. E aí tem aquela dificuldade de ficar
descolando uma peça da outra. Inclusive de segurança, né, André? Inclusive de segurança, que no caso aí, bom, todo vai dar spoiler, mas entrou aquela bordinha do copo, entrou embaixo da minha unha, doeu pra caramba. Mas o mais importante, né? Nesse caso, a gente tem que entender o seguinte: é bom vir mais peça por caixa e vir compactada a matéria-prima do fornecedor? É bom, porque o frete ele é fixo. E se eu diluo por mais peças, eu estou pagando menos por peça. É bom? É bom. É uma atividade de melhoria. É ótimo. Só que eu tenho um problema que gera no meu processo. De segurança. Né? Tem um problema sério, que também é de segurança, mas é o problema de ficar a incerteza, a grande variação, incerteza de que uma hora eu pego a peça com 1 segundo, e outra hora eu fico lá 10, 15 segundos, 20, 30 segundos, às vezes, sei lá, tentando soltar uma peça da outra. Então, isso é uma variação, certo? Variação. Primeiro, a gente vai atuar no muri, não no mudar, não no murar, tá certo? Então, primeiro é na condição insuficiente de processo, e principalmente, na hora que a gente for falar da matéria-prima, a gente vai ter que colocar na balança. O que é melhor? Eu fazer o fornecedor me entregar, né? Eu abrir mão de um ganho de diluir mais o frete e ter o processo aqui, ou eu vou entregar, ou eu vou descompactar na hora que chegar em casa. Ou seja, eu tenho que agregar uma mão de obra para ficar lá descompactando, ou uma máquina, ou investir numa máquina para ser descompactado automaticamente, mas o mais importante, o operador tem que receber na condição melhor para ele fazer o processo. Beleza? Gastei um pouquinho mais de tempo nessa aqui, mas porque é importante, tá bom? O que é necessário para o teu processo funcionar de maneira tranquila. Se é do fornecedor ou se é interno, tanto faz. O que importa é que o teu processo não seja influenciado de maneira externa, seja do processo anterior ou seja do fornecedor. Tanto faz. Tanto faz. Tá certo? Mas qual que é o ponto? Aonde que eu vou colocar a maior energia? No condição insuficiente de processo. Não na variação. Faz em ordem. Por quê? Fazer por partes para enxergar o resultado também. Para enxergar o resultado. Mas é claro, se você tem recurso infinito e tempo infinito... Faz tudo ao mesmo tempo. Faz tudo. Faz tudo. Não tem problema. Mas, normalmente, o recurso, ele é limitado. Né? Então, aonde eu vou me empenhar mais? Eu vou me empenhar onde realmente o meu processo ele tem uma deficiência que pode fazer o processo parar. Né? Se machucar lá, se der um acidente, logística com o operador, matar um operador, não para o processo? Por dias, inclusive. O Ministério Público entra e interdita a fábrica. É um absurdo isso. A gente tem é um absurdo conviver com esse tipo de situação. É uma segurança da empresa. Porque é uma segurança da empresa. Às vezes tem empresa que não vai sobreviver por uma semana de produção parada. Tem empresa que fecha por causa disso. Um acidente fatal dentro da empresa pode fechar. E a gente olhar que tem uma situação de insegurança e deixar isso como paisagem, tudo bem, é um absurdo. Porque a gente pode fazer a empresa fechar. E a gente é responsável, porque a gente está enxergando. A gente é corresponsável, a gente não pode desver. Tem um amigo meu que fala assim, né? Depois que a gente vê, a gente não pode desver. Então, se a gente viu, tem que tomar atitude, né? Tem que tomar atitude. Então, gente, importante, por ordem, por quê? Por causa de grana. E, principalmente, se você é o responsável pela melhoria, é importante demonstrar o que cada atividade fez com o processo. Por quê? Porque, às vezes, você tem um processo que tem esse monte de problema, mas depois você vai num outro que não tem esse monte de problema, tem 1 ou 2. E aí como que você vai falar o quanto que gera de melhoria cada processo que você fez? Cada melhoria, né? Cada melhoria que você fez, você não consegue falar. Então, cada melhoria é importante você fazer isoladamente. Isoladamente. Entender o efeito de cada uma, né? André, eu tenho um recurso sobrando aqui, a empresa está milionária, tem recurso sobrando, eu quero fazer uma blitz, né? Para tudo, resolve tudo e volta o processo. Então, você vai trocar o processo como um todo. Tudo bem, é possível fazer? É possível fazer. Só que aí você não sabe qual que é o efeito de cada um. Mas está tudo certo. Para quem quer melhorar, o importante é fazer a melhoria, ter o ganho, receber o benefício disso. Por que é importante saber o ganho, né? Quando você vai num lugar que tem a mesma situação, você tem ideia de ordem de grandeza do ganho.
Então, você pode fazer uma estimativa muito rápida do ganho, e isso aí viabiliza a aprovação desse projeto. É isso aí, maravilha. Então, vamos lá? Dúvidas sanadas? Segunda parte da dinâmica, vamos para a segunda parte da dinâmica, já com essas melhorias que vocês colocaram aqui, né? Eliminando ali principalmente os muris, né? Aquilo que é condição insuficiente de processo. Vamos eliminar essa história toda. Então, põe no ar aí, vamos colocar o processo já melhorado. Vai lá. Muito bem, pessoal, aqui as melhorias que vocês propuseram já estão implementadas aqui. O almoxarifado, processo 1, processo 2 e a expedição, tudo muito próximo. Lembrando, o almoxarifado é o supermercado e a expedição é a embalagem final para depois ser mandado para o cliente na hora que vier o pedido. Então, muito tranquilo, a aproximação dos processos, evitando o deslocamento é extremamente importante e agora vocês vão ver o quanto isso melhora a nossa eficiência. Vamos lá, pessoal, aqui a gente vai fazer a segunda etapa dessa nossa dinâmica, onde vocês aí no chat já colocaram um monte de sugestão e a gente trouxe aqui muitas delas para implementar na nossa linha de produção. Então, aquelas que vocês já falaram lá, que já ficou muito claro que existiam problemas de segurança, que é o cruzamento da logística com a produção, a gente já resolveu. Eu, na produção, vou ficar só do lado de cada máquina da linha de produção e o Yoshida, que é da logística, passando apenas pelo lado de fora. Vamos lá, pessoal, cronômetro na tela, vamos fazer a segunda etapa. Bora lá! Aí a gente vai pegar aqui, continua algum probleminha aqui do copo enroscando, mas já está um pouco mais fácil, né? O processo já está fluindo um pouco melhor. Vamos lá, 3. E às vezes ainda tem essa variação. Ainda tem a variação do copo enroscar um pouco mais ou um pouco menos, né? Opa, vamos lá. A logística por fora, já sem atrapalhar a produção, que vocês sugeriram, então está aqui implementado e está ficando cada vez mais evidente que a gente vai precisar conversar com o fornecedor a respeito dessa compactação da matéria-prima. E aí a gente vai resolver essa variação do processo, que uma hora sai fácil, outra hora a gente tem que ficar descolando aqui, né? Ficar tirando uma matéria-prima da outra. Já não temos mais os problemas de segurança, né? A logística já não atrapalha a produção. Acabou! Vamos lá, vamos contar. Muito bem, agora vamos contar aqui os copos da nossa produção. Vamos lá, sobrou um pouco de copo lá no almoxarifado, ainda não foi necessária a logística atuar para fazer essa reposição, mas vamos contar aqui quantos copos a gente conseguiu com as melhorias que vocês propuseram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 28 copos. A gente saiu lá de 4 copos para 28 copos. Um aumento fantástico aí, né? A gente está falando aí mais de 7 vezes a nossa produção. Aí eu pergunto para vocês, isso é bom ou é ruim? São 28 copos. 28 copos. Tá bom ou tá ruim? Pergunto para vocês. Coloca aí no chat. O problema está aqui, pessoal, a grande variação que a gente tem. Uma hora o copo demora para sair porque ele está compactado e aí a gente tem essa dificuldade para tirar um copo
e separar a matéria-prima um do outro, e outro momento ele sai facinho. Então, isso causa variação no nosso processo. E essa variação é a segunda etapa que a gente falou. A primeira etapa é o muri, é a condição insuficiente para o processo. Aquilo que me impede de chegar na minha meta, aquilo que me impede de eu fazer o meu processo de verdade, aquilo que dá ruptura. E aí, primeiro a gente resolveu os problemas que são muri, que impedem a gente de fazer o processo de uma maneira tranquila. Então, primeiro de tudo, segurança, separamos a logística da produção e aí sim a gente tem uma produção mais estável. Então vamos fazer primeiro aquilo que é dentro de casa e depois a gente vai falar com o fornecedor. E lembrando que a melhoria de logística, compactado, que gera redução de custo, a gente tem que colocar na balança. O que é mais barato? A redução de custo da logística que vem compactado ou o nosso processo aqui ser tranquilo para a produção fazer o que tem que fazer sem variação? Aí a gente coloca na balança. De qualquer forma, a produção tem que receber a matéria-prima da melhor maneira possível. Se vai ser o fornecedor que vai fazer ou se vai ser um processo interno, depois a gente coloca na balança e vê o que fica mais barato. Vamos para a segunda etapa. Acho que ficou muito claro aí uma mudança bastante considerável de um processo para o outro. O que é importante a gente entender? Porque às vezes a gente faz uma melhoria extremamente importante e o feedback que a gente recebe da empresa, não resolveu. E aí a gente volta para o processo anterior, que é pior do que ficou. E deixa de ter uma evolução em tudo que a gente fez. A gente não pode voltar para o processo, né? Voltar, dar um passo para trás, porque a gente não atingou no total. A gente tem que, é claro, analisar o que foi feito, entender o que dá para melhorar ainda mais, porque às vezes é só mais um detalhezinho e a gente consegue atingir a meta. Então, é importante a gente entender que uma vitória aí, né, de 700% é extremamente importante. Então, assim, é bom, mas é insuficiente, tá? Então, agora eu acho que já ficou muito claro, né? A próxima atuação, onde é que tem que ser? No fornecedor. Sempre colocando naquela balança. O que é mais barato? Né? O que é mais barato? Eu pagar uma mão de obra e descompactar internamente, ou investir numa máquina para descompactar internamente, ou abrir mão do ganho de fazer o frete mais amortizado em várias peças. Então, esse é o grande segredo agora. E aí a gente já vai lá. Acho que talvez não tenha ficado claro, apesar de vocês não terem falado, né? Mas aquele conceito de supermercado, acho que todo mundo entende, né? Supermercado é aquele pequeno estoque que eu deixo ali, que é referente à matéria-prima de um turno ou de um dia, né? Aquilo tudo que eu tenho que usar no dia a dia, consumo, né? Aquele consumo rápido, para não precisar ir até o almoxarifado e voltar. Então, esse é o conceito. E depois, a saída da produção é já a embalagem final para mandar para a expedição. Então, não é que a gente traz a expedição para o lado da máquina, mas sim a gente já coloca na embalagem final para poder mandar embora. Então, a logística que o Yoshida só pega e leva para a expedição e lá põe a nota e manda embora. E aproveitando, pessoal, tem um conceito no nosso treinamento que chama isolamento de variações ou isolamento de anéis. Então, muitas vezes a gente tenta forçar a barra, conectar uma coisa com outra direto, e não funciona. Às vezes é necessário ter um anel intermediário para poder funcionar o principal, que é o motor da empresa, que é o processo produtivo. Então, quando eu tenho esse supermercado, né, bem dimensionado em relação ao almoxarifado, eu consigo melhorar a conexão e evitar as rupturas, né? Então, isso aí é um conceito que está lá no treinamento completo nosso. Lá. Basicamente, pegar no mesmo lugar, trabalhar no mesmo lugar e entregar no mesmo lugar, padrão, né? Que é a condição de trabalho padronizado. Se aqui está tudo bagunçado, ou seja, não tem 5S, eu não consigo pegar no mesmo lugar. Se está tudo bagunçado na área de trabalho, eu não consigo trabalhar no mesmo lugar e também não consegue entregar. Então, essas condições acabam sendo juntas, a gente acaba fazendo ao mesmo tempo o 5S e o trabalho padronizado. Não existe um sem o outro. O outro sem um não vai. E é frequente nas empresas ter atividade 5S uma coisa, padronização outra coisa e melhoria outra coisa. Tudo desconectado, como se fossem entidades do outro mundo cada uma, né?
mas uma só existe se a outra existe funcionando bem. Então vamos lá, bora para a segunda dinâmica, pode rodar aí, que vocês vão analisar da mesma maneira. Primeiro, um processo sem 5S nenhum. E depois a gente vai fazendo as melhorias e trocando essa ideia aqui para a gente interagir e fazer um entendimento melhor de cada um de vocês, tá certo? Põe no ar a segunda dinâmica aí, bora para o 5S com trabalho padronizado. Vamos lá. O importante é ter foco na performance, hein? Vamos lá, esse que é o negócio. Bora! Olá pessoal, estamos aqui para a segunda dinâmica. Nessa dinâmica, nós vamos falar do tema 5S com foco na performance. As performances que nós temos que atender na produção desse caminhão aqui, né, são, número 1, segurança. Né? Para garantir a segurança, se alguma peça cair no chão, nós tivemos uma fatalidade na nossa empresa. Né? Então, nossa meta é 0 fatalidades. Segunda meta importante, qualidade. Entregar sem nenhuma peça solta, todas as peças nas cores corretas. Né? Então, terceira meta, entregar 2 caminhões. Quarta meta, entregar com custo adequado, ou seja, em no máximo 1 minuto nós temos que entregar esses 2 caminhões. Vamos lá, pessoal, agora a gente vai fazer a produção do nosso caminhãozinho, que vocês já viram, já sabem como é que é, mas lembrando que a gente precisa fazer essa produção em no máximo 1 minuto, por isso tem cronômetro na tela. A gente vai começar daqui a pouquinho, porque, primeiro de tudo, além de não ter nenhuma técnica de 5S, além disso, também não teve treinamento algum. E vocês vão ver o efeito disso agora. Vamos lá, Yoshida. Você já montou caminhão, Yoshida, na vida? Eu não. Não? É um modelo novo? Não, o modelo aí que eles mandaram fazer esse caminhão. Esse modelo bacana aqui, ó. Nossa, o que é esse monte de papel aqui? Tem umas instruções aqui, mas isso aqui não serve pra nada, não. Isso aqui é uma grande bobagem. Vamos lá, vamos pegar as peças aqui e fazer. Nossa, caíram 2. Matou 2 já, Gorgomoni. Nem começou, já matou 2, olha só. Que coisa, hein? Matamos 2. Não, mas põe a peça aqui, essa peça tá boa, tá tudo certo. Vamos lá, vamos montar esse negócio aqui, olha lá. Pega o chassi. Chassis, cadê? Vamos montando aqui. Ah, tá bom. Olha lá. Você nunca montou caminhão? Não sabe como é que faz isso? Isso aqui quase que eu pego a chassi de cor errada. Tem coisa atrapalhando aqui. Tem coisa atrapalhando? Parecido com outro, mas tô em dúvida deixa aqui. de besteira, é só montar esse negócio aqui, ó. Sai montando e pronto. Não tem que ter preocupação. É só fazer o caminhãozinho aqui. Sai fazendo que dá resultado. Não é assim? Mas tá difícil achar as peças aqui, né? Tá difícil? É. Por que tá difícil? Você não sabe quais são as peças que tem que pôr? Pô, parece que tem alguém já na porta esperando pelos esses caminhões aqui, Gorgomoni. Mas aí paga um café pra eles aí, tá tudo certo. Eles vão esperar um pouquinho. Então, faz aí. Reclama não. Faz aí o que tem que fazer. Pronto. Cadê? Telhadinho aqui é bom. Telhadinho aqui. Vamos colocar o teto. Vamos colocar o teto, tá estranho. Tá querendo falar o quê? Que eu não sei montar? Já fiz isso. Tá tudo certo. Põe a peça aí que tá bom. Olha que belezura. Nossa, 2 caminhões. Tá ótimo. Olha aí, ó. 2, tá pronto. Olha aí. Ufa. Agora, olha só que lindeza de caminhão que eu produzi. Olha aqui. Que caminhãozinho lindo que ficou esse aqui, né? Olha só, igualzinho. Igualzinho. Agora quem que vai chegar aqui? A gente tem que chamar o nosso inspetor de qualidade. Então vem pra cá, Y da qualidade. Fala aí o que você achou desses caminhões maravilhosos. O que você e o Yoshida fizeram aqui, Gorgomoni? Um caminhão sensacional, olha aí. Que nosso coisa caminhão linda. Padrão é esse. Esse aqui, nossa senhora, teto cor errada, chassi está certo, olha, acertaram uma coisa. Nossa, a base do chassi torta. Reprovado, faltando peça, nossa senhora, é reprovado esse aqui. Mas esse aqui ficou lindo, olha só que coisa boa. Tá lindo, mas não é conforme padrão, peça solta, olha só, peça solta, cores erradas. Infelizmente,
Reprovado? Esse cara é muito chato, só atrapalha e agora, a produção. como é que nós vamos explicar para o cliente esse atraso, problema de qualidade? Tem que começar do zero e eu não consigo dizer quando que vai ser entregue essa produção. Olha só que situação, pessoal. Esses caras da qualidade só atrapalham a produção mesmo. Que porcaria que é esse Yoshida, viu? E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa primeira etapa? Coloca no chat aí pra mim. O que vocês viram de errado? Vocês viram lá que não atendemos meta de segurança. Morreram 2 pessoas dessa vez. 2 pessoas peças que caíram no chão, peça de caminhão. Quando cai no chão, é um problema gravíssimo. Pode ser fatal. E aí, mais que isso, as peças que caíram no chão simplesmente voltam para a bancada e são utilizadas para fazer a produção. Tudo errado. Vai colocando aí no chat mais o que vocês viram. E no final, qual que foi o resultado? Entregamos? Não, né? Entregou 2 caminhões com problemas gravíssimos de qualidade, ou seja, não entregamos nada. Estamos devendo os 2 caminhões, só custo, só dinheiro jogado fora. Já gastamos 2 minutos e meio, tem que desmontar tudo, retrabalhar tudo e não temos certeza ainda do tempo que nós vamos gastar para entregar isso. Exatamente isso. Olha só que dor de cabeça que nós arrumamos, Borgomoni. Exatamente isso. Agora vamos fazer as melhorias para vocês entenderem o quanto é possível melhorar esse processo com uma técnica super simples, que é o 5S. Vamos lá. Infelizmente, várias empresas, a gente vai falando de 5S, o pessoal acha que vai comprar vassoura, balde, pano e resolveu. Tem gente achando aí que 5S housekeeping é a mesma coisa. Então, ó, não é. 5S, anota, isso é importante. Tá bem minucioso lá no nosso treinamento, mas anota que é importante. 5S é ferramenta de gestão para evidenciar problema. De novo, 5S é ferramenta de gestão para evidenciar problema. Por quê? Porque se você tem a tua máquina lá cheia de graxa, não vai ser uma gotinha de óleo que você vai perceber, certo? Ninguém vai conseguir olhar. Agora, se está tudo limpinho, uma gotinha de óleo, todo mundo, pumba, percebe. E aí, normalmente, o que acontece? A máquina é para produzir 50 por hora e começa 48, 47. Aí o supervisor da provisão, não, senta o pau aí, vamos lá, temos que entregar, temos que bater a meta, vamos que vamos. O caminhão está esperando. Vamos que vamos. Entrega lá, senta o pau, 46, 45, uma hora 44, de repente, quebra catastrófica. Quebra a máquina. E aí, o que poderia estar acontecendo? Gotinha de óleo, o que é, gente? É o famoso O-ring, né? Aquela borrachinha, ou um retentor, que é um pouquinho maior, mas é uma borrachinha, que normalmente a manutenção é super simples. Você vai lá, arranca um, põe o outro, tal, pau, né? Menos de 1 minuto você está com a máquina de novo rodando, tranquilo. Agora o óleo foi pingando. Foi pingando. Secou o óleo, você queimou um motor, queimou uma transmissão. E aí é parada para manutenção por tempo indeterminado. Por quê? Porque normalmente uma transmissão, um motor, você não tem no estoque. E custa caríssimo, né? Além do custo ser um absurdo, um O-ring custa centavos, um retentor custa alguns reais. Uma transmissão, um motor, pode custar alguns milhões. Né? E o tempo é um absurdo, porque ele não vai estar no estoque, o pessoal de compras vai ter que sair correndo para comprar. Compra de urgência, normalmente vai pagar mais caro, né? Vai ser aquele bagunça, a fábrica pode ficar parada, se for a máquina mais importante da fábrica, pode parar a fábrica por algum tempo. Se não tiver um mezanino onde deixar esse motor e facilitar a troca, também fica perigosíssimo, então, né? São coisas importantes que a gente tem que ter muito presente para a gente. 5S, infelizmente, teve muita gente aí que acha que é colocar marcaçãozinha em qualquer porcaria. Minha caneta tem que ficar aqui dentro do quadradinho da marca, o protetor auricular tem que ficar ali, não sei o quê. A gaveta tem que estar organizada assim, assim, assado. A organização da importância da ferramenta. Né? Gente, a ferramenta é de extrema importância, fácil de implementar, extrema importância, só que precisa de disciplina. E fazer o que é importante para mim. Para minha segurança. Para minha segurança, para garantir a qualidade. Para a minha qualidade, para a minha performance, para mim. Vamos lá, pode rodar o vídeo aí, segunda etapa, bora lá. Vamos lá, pessoal, agora vamos para a segunda parte, que a gente fez
aplicar as técnicas do 5S. Então, qual que foi a primeira etapa? Primeiro de tudo, a gente segregou. E como que a gente segregou? Super simples, listinha de peça que vai ser utilizada, listinha de peça que vai ser utilizada, e aí a gente consegue separar aquela bagunça toda que a gente tinha apenas nas peças que vão ser utilizadas no processo. No processo só fica aquilo que vai ser realmente utilizado. Aí depois a gente separa assim, ó, layers, né? Camadas e camadas da nossa produção. Então tem aqui a primeira camada, onde é lá o chassi, depois a segunda, tal, a carroceria, né? A parte da carroceria, da carga. Então aí a gente tem cada layer, a gente está fazendo essas etapas dessa maneira. Mas qual que é o ponto que ainda não foi resolvido? O ponto que ainda não foi resolvido é que o Yoshida faz de um jeito e o Borgomoni faz de outro. E aí pode causar alguns probleminhas, principalmente da qualidade. Mas aquela parte que vocês já falaram muito no chat, né, que é resolver os processos através do 5S, isso já está tudo aqui. Já segregamos, já está tudo organizado, né, e vamos para a segunda etapa. Segregado, né, tudo separado direitinho, não tem mais a possibilidade das peças caírem e machucar alguém, né? Então, melhorou drasticamente a condição de segurança, né? Vamos lá, cronômetro na tela, está valendo. Bora! Vamos lá, vamos fazer essa montagem aqui. Vamos montar rapidinho esse negócio, porque para entregar para o nosso cliente. Vamos lá. Vamos lá. Esse Yoshida, viu? Foi mais rápido. Acabou. Bom, pessoal, dessa vez nós garantimos a segurança, a qualidade também foi atendida, porém com tempos diferentes, mas vamos fazer uma ressalva quanto à questão qualidade. O Yoshida fez com um método de trabalho, uma instrução de trabalho diferente da instrução do André. E existe a possibilidade de em cada dia o Yoshida fazer de um jeito diferente e o André também. Qual que é o problema dessa situação? Nós não temos padrão e não ter padrão vai acontecer que algum dia ocorre alguma falha no cliente e não vamos saber como foi montado cada um dos caminhões, porque a gente não tem memória para lembrar exatamente o que eu fiz naquele caminhão. E se não tem padrão, eu não consigo dizer qual que é o problema no meu processo. Se está padronizado, basta eu questionar cada passo, cada etapa desse processo de montagem do caminhão e eu vou possivelmente encontrar a causa raiz. Mas quando não tem padrão, eu não consigo dizer nada. É mais fácil a gente condenar o operador, porque o operador errou. Mas se o padrão não está claro, tá certo ou está errado? Esse é o grande problema. E aí a gente fica buscando o culpado e não a solução, que acaba gerando aquele estresse, aquele problema enorme dentro da empresa, aquele clima ruim que ninguém quer voltar no dia seguinte, porque é só atrito, é só briga o tempo todo, um apontando o dedo para o outro, que o outro é sempre o culpado. Fazendo esse processo de uma maneira tranquila, padronizada, a gente sabe exatamente aonde pode ser a falha. E a falha é sempre no processo, não nas pessoas. Exatamente. Já melhorou bastante, inclusive já tem atingindo meta, mas ainda falta alguma coisa que é extremamente importante, né? A padronização de verdade. O operador fazer igual do outro. A gente cansa de ver nas empresas, né? O primeiro turno faz diferente do segundo, faz diferente do terceiro. Isso infelizmente, é muito frequente. De tarde eu tô cansado, faço de outro jeito. Né? É muito frequente, não dá para falar normal, né? Não dá para falar normal, não pode ser normal, né? Mas é muito frequente a gente vê o primeiro turno com uma performance alta, o segundo já mais ou menos, o terceiro é horroroso, muitas vezes o pessoal fala, é melhor não ter o terceiro turno. Por quê? Porque não tem um padrão, porque não está padronizado. Já dando mais um toque aí, que no treinamento a gente fala muito disso, mas é um toque que é extremamente importante. Não dá para esperar o operador ou o líder da produção ficar escrevendo o que cada um faz de melhor. Qual que é o grande segredo? Anota que essa aí é importante, hein? Essa é importante.
Qual que é o segredo? Aquele operador que tem uma performance diferenciada... Melhor prática, né? É a melhor prática. Qual que é o jeitinho que ele está dando? O que ele está fazendo ali que é melhor? Alguém colar do lado dele, entender, escrever, para sair aquilo padronizado, para conseguir padronizar nos outros turnos, é o segredo da história. Esperar que o operador vai fazer isso, que o líder da produção, que tem que fazer 300 mil coisas, abastecimento, isso, aquilo, tal, tem que fazer um monte de coisa, tá atento em tudo quanto é coisa, até um banheiro de alguém lá, que alguém vai precisar ir no banheiro no meio, e ele tem que entrar para ajudar. Não dá para esperar que essa pessoa vai parar e escrever o negócio ali. Então, tem que ter alguém do lado enxergando esse tipo de situação e tornando essas melhores práticas o padrão da produção. E aí sim a gente eleva o nível. E aí, todo esse processo de conscientização coletiva é pré-requisito para esse processo fluir bem. Né? É isso então, aí. Tratar da parte emocional das pessoas, tratar do entendimento da importância de cada ação, cada coisa que é feita e cobrada, né, como uma importante parte do sistema de trabalho, e todo mundo junto, né, construindo isso, principalmente sem buscar os culpados. Né? Sempre qual é o meu problema de processo? O que está incompleto, né, insuficiente na minha sistemática de trabalho? Aí sim começa a funcionar, porque se a gente está procurando algum culpado, o culpado sempre se esconde e a gente nunca vai saber a verdadeira causa raiz dos problemas. Né? É isso Falando aí. em programas de área de TI também, você tem, na produção, quando você instala uma produção bem instalada, chega a ter 5 etapas de preparação, tryouts, confirmação de problemas, melhoria de problema, até chegar no nível, agora está pronto para produção em massa. Na área de TI, normalmente corre, entrega, e tem, com o caminhão andando, né, com o carro andando, você tem que fazer as manutenção, né? Então, a chance do sistema estar bem planejado, bem dimensionado, é difícil. Fora isso, tem toda a sistemática de padrão que não existe, e o pessoal tentando forçar a barra para o padrão funcionar, né? E esse programa, né, os programas que você está criando, tem que se adaptar para aceitar qualquer problema e qualquer irregularidade tem que funcionar nesse sistema, né? Então, você gasta uma energia tremenda que podia estar fazendo um programa padronizado bem feito se existir a condição padronizada. Né? A última etapa do processo, já com as melhorias, padronizado, todo mundo fazendo o trabalho direitinho, né? Melhores práticas colocadas para a gente chegar aí no fechamento desse nosso processo, tá certo? Muito bem, pessoal. Agora a gente está aqui com o processo padronizado. Exatamente a mesma disposição que tem aqui do meu lado, também tem do lado do Yoshida. E a gente vai fazer exatamente nos mesmos movimentos. A gente vai começar aqui pela cabine, depois pela carroceria, chassi e o eixo. E aí a gente vai fazer essa montagem. E o mais importante, a gente tem que lembrar das tais boas práticas. Aquilo que foi bom para um processo anterior, a gente aplica no processo posterior. Então, quando se coloca o eixo antes de fazer a montagem completa, coloca antes da etapa final, sempre dá aquele problema de estar balançando o caminhão. E isso causa um grande problema na hora da montagem. Vamos lá, gente. Agora, mais uma vez, cronômetro na tela, porque a gente vai fazer o processo padronizado com os 2 operadores. Então, vamos lá. Cronômetro na tela, valendo! Primeiro o banco, depois o vidro, as portas, o telhado. Aí a divisória da frente, as laterais, a segunda lateral e as lanternas. E depois os 2 pequenininhos da frente, a parte de trás do chassi, colocando a cabine primeiro, depois a carroceria, e aí a gente junta com... Opa! Feito! E aí vocês viram quanto que melhorou esse processo. Olha só, técnica muito simples para a gente melhorar demais o nosso processo, tendo padrão e 100% de qualidade. Então, pessoal, tá aqui ó, os 2 caminhões com qualidade 100% assegurada no processo e principalmente com um processo
padronizado, aonde não interfere um operador ou o outro operador, e sim o processo que é a discussão se tiver alguma questão de melhoria. Mas o mais importante de tudo, atendemos 100% com qualidade, atendemos os 2 caminhões em menos de 1 minuto e conseguimos deixar o nosso cliente 100% satisfeito com a nossa empresa lucrativa. E 0 acidente também, né? 0 acidente. Vamos lá. O mais importante de tudo, né? Que isso melhora a performance. Vocês veem que a gente estava fazendo mais de 2 minutos, sem qualidade nenhuma, reprovando os 2 caminhões. Sem entregar nada. Sem entregar nada, ou seja, não entregando, né? Problemas graves, e aplicando apenas técnica de 5S, trabalho padronizado. A gente consegue atingir aí, fez em menos de 30 segundos, né? 29 segundos. E todo o entendimento do 5S e todo o processo de padronização também está bem feitinho, bem explicado, né? Cálculo, criando documento, criando tempo padrão, combinando o trabalho de vários operadores, está tudo lá na nossa plataforma de treinamento. Uma lembrança aqui, eu estou inovando, ou seja, eu estou sempre mudando de patamar, né? O problema é mudar indiscriminadamente de patamar, a revelia, sem nunca ter um padrão de referência para a gestão, para monitorar a segurança, qualidade, entrega, etc., né? E custo. Porque simplesmente sai mudando, e nunca tem padrão, daqui a pouco a gestão não funciona, daqui a pouco a segurança não funciona, a qualidade não funciona, a confiabilidade não funciona, nada funciona, e eu entrei numa espiral negativa. Então, padronizar bem para poder controlar, né, criar melhorias para manter o nível, e a partir do ponto que agora eu consigo monitorar e manter o nível, e em paralelo eu melhoro de nível. Né? Então agora, gente, vamos parar um pouquinho? Vamos lá, vamos parar um pouquinho. Agora a gente vai falar inteligência emocional. Por que a gente fala de inteligência emocional? Antes de eu dividir a tela com vocês. Por que a gente fala? Porque é extremamente importante. Tudo isso que a gente falou só acontece por causa das pessoas. Só acontece porque as pessoas estão ali. Só acontece porque os times estão funcionando, né? As equipes estão funcionando. Então, tudo vai acontecer dentro da empresa, não de maneira individual. Tudo acontece dentro da empresa de maneira coletiva, onde o grupo trabalha bem. Onde o grupo trabalha bem, existe resultado. Onde o grupo trabalha mal, onde o indivíduo é mais importante que o coletivo, as coisas vão mal. Então, trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, entender as emoções relacionadas com isso, entender que as pessoas têm os seus momentos melhores e piores no dia a dia, porque aquela história de eu viro a chavinha quando entro na empresa, depois eu desviro a chavinha e volto para a minha família, é uma grande bobagem, somos todos seres humanos, né? Inteligência emocional extremamente importante para a gente seguir no nosso dia a dia. Dividindo a tela com vocês aqui, falando muito rápido da inteligência emocional. Quando que começa a inteligência emocional? Lá em 1920 já tem as primeiras falas sobre inteligência emocional, né? Quando foi comentado sobre a habilidade de entender e controlar, administrar as nossas emoções, né? Então, é isso lá em 1920, não vamos ficar, né, só os pontos mais importantes. Depois, lá em 1950, né, o Maslow, né, o Maslow, aquele mesmo da pirâmide de Maslow, né, por isso que é importante, psicólogo humanista, que também abrangeu, falando, escrevendo, que as pessoas podem construir forças emocionais, né, que é extremamente importante, né. Depois, né, também lá em 85, né, o Wayne Payne, né, colocando na sua obra de doutorado, né, falando do termo, né, de inteligência emocional, extremamente importante. E depois, só depois, em 95, que o Daniel Goleman, né, traz, que ele tem uma extrema importância, né, mas qual que é o ponto do Goleman, né? O ponto do Goleman é que ele, além de ser psicólogo, cientista e tal, ele também tinha um caderno, né? Ele trabalhava para o New York Times. Então, ali ele começou a colocar a importância da inteligência emocional, e isso fez com que se popularizasse muito a inteligência emocional. Tem super importância o Daniel Goleman, não estou falando aqui que ele não é importante, mas apenas ele popularizou
a inteligência emocional, que é o mais importante de tudo, né? O nosso mindset. O que é a inteligência emocional? É ter a capacidade de saber administrar as suas emoções e enxergar a ação delas nos outros. Então, o que é o mais importante da inteligência emocional? Você não vai deixar de sentir raiva, você não vai deixar de sentir tristeza, você não vai deixar de ficar chateado com alguma situação. Porém, você vai saber administrá-las muito bem, você vai saber não explodir com o outro, você vai saber interpretar aquilo que acontece com você. E isso é fundamental no nosso dia a dia, tanto na nossa parte profissional, como na nossa parte pessoal também. Porque na hora que a gente sabe lidar com essas emoções e evitar o conflito, evitar o choque, que é o mais importante, a gente consegue um convívio muito melhor. Então, quem que é o inteligente emocional? Para de sentir raiva? Não, mas consegue administrar sem explodir, por exemplo, sem agredir o outro que está por perto. E isso sim que é o importante, quando a gente consegue agregar, harmonizar com quem a gente está ao nosso redor. Entendamos, né? Isso é extremamente importante, tanto no pessoal como na parte profissional. Então, vamos lá. E qual que é o caminho para isso? Autoconhecimento, né? A gente precisa se entender aqueles gatilhos. O que são os gatilhos? Aquilo que faz a gente estourar. Então, por exemplo, trânsito, né? Estamos no trânsito lá, isso para muitos é um grande problema. Você está no trânsito, você sabe que você vai pegar trânsito na saída do trabalho? Então, o que você faz? Você já deixa lá uma aguinha, uma música tranquila, não vai pôr na CBN, ficar escutando notícia ruim, né? Não vai pôr na CPN, que você só vai piorar a situação. Então, você coloca uma música tranquila, alguma coisa que te distrai, uma balinha, um chiclete, alguma coisa que vai te distrair, porque você já sabe que vai passar por uma situação ruim. E ao invés de você ficar bravo, porque o cara te deu uma fechada, porque tem que ficar andando e anda, para. Ao invés de ficar assim, você vai relaxar, escutar uma música, pensar em outra coisa, que é muito melhor do que ficar se envenenando, porque na hora que a gente sente raiva, né, na hora que a gente sente raiva, a gente sente ódio daquela outra pessoa que te deu uma fechada, você está jogando cortisol na tua corrente sanguínea, adrenalina e cortisol. O que é adrenalina? Adrenalina é aquela história do momento de fuga, né? A gente acaba esquecendo que a gente é um pouco animal, né? A gente acaba esquecendo que a gente... Deixa eu parar a tela aqui para vocês, para a gente poder se enxergar um pouquinho melhor. A gente esquece que a gente é um pouco animal. E para que serve a adrenalina? A adrenalina é aquele negócio que você tem de você ou vai para a luta... Sobrevivência, né? Sobrevivência. Ou você vai para a luta, ou você vai fugir. Então, você está lá no meio da selva, né? No meio da selva, pintou o leão, amigo. Você vai para a luta? Não, não vai, mas você vai tentar fugir. Não tem jeito de ir para a luta. Mas você vai fugir. Talvez não dê tempo, mas você vai fugir. Subir na árvore. Subir na árvore, sei lá, vai fazer alguma coisa, vai se esconder. Né? Muitos ainda congelam com isso, né? Com estresse. Mas o que acontece? Se você está no seu dia a dia, você está lá, ficando com raiva, ficando pé do rio. Então, você vai jogando adrenalina, vai jogando cortisol. Tá? Então, qual que é a semelhança disso? A semelhança disso é você puxar o freio de mão do carro e acelerar com o máximo que você pode. Então, você está lá, o motor com tudo e não está se movendo. Por quê? Porque você não está na situação de floresta fugindo do leão. Você está no teu dia a dia que você vai ter que se controlar de alguma maneira. Você não vai sair na pancada com ninguém. Não dá para sair na pancada com a liderança, nem com os seus liderados, né? Você não vai poder sair na pancada com ninguém, você não vai poder sair correndo, abandonar tudo, dar uma de louco. Não dá, não pode fazer isso. Então, o que está acontecendo? Você vai jogando adrenalina e cortisol no sua corrente sanguínea e você vai... E aí dá burnout, aí a pessoa fica... Gastrite, esofagite, todas as ites que você imaginar, aí desenvolve um monte de doença, famosa espiral negativa, vai com uma coisa que acontece a outra, que vai te levando para o fundo do poço. Pode chegar até no câncer, né? Pode chegar em doenças gravíssimas. Hoje está mais do que comprovado que câncer tem fundo emocional também. Né? E isso que a gente entende que pode ser evitado, se a gente souber
controlar. E aí, quando você está com o motor, né, freio de mão puxado e o motor a toda funcionando, né, girando a roda lá, e, né, aquele borrachão e tal, já estourou o pneu, você tá lá com tudo, o que vai acontecer? Vai fundir o motor, não vai? Vai fundir o motor. Ou quebra o freio. Ou quebra alguma coisa, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, autoconhecimento é fundamental para entender como que eu sou formado. Porque, como a gente falou, da mesma maneira, porque tem muito paralelo, a gente não falou da causa raiz do problema? Adianta só ficar tomando calmante? Você foi na causa raiz? Não. Você não foi na causa raiz, você não olhou lá para dentro. Você não olhou para dentro de você mesmo. E olhar para dentro dói, né? Olhar para dentro incomoda, porque olhar para dentro a gente vai começar a ver aquilo que a gente não quer ver, né? Aquelas coisas que a gente não gosta muito de ver. E aí, primeiro de tudo, entender como a gente é formado. Vamos para o começo do começo. Como que a gente é formado? A gente é formado pela criança que a gente foi, pelo adolescente que a gente foi e pelo adulto que a gente é. Essa é a nossa formação. Somos formados dessa maneira, né? Pelo adolescente que a criança que a gente foi, o adolescente que a gente foi e o adulto que a gente é. E o que fica para a gente? O que a gente vem carregando dentro da gente? A gente carrega o que fica de significado para a gente. Porque os fatos, eles acontecem, né? Existem fatos que acontecem na vida. E o que a gente leva dentro da gente? A gente leva o significado que esse fato gerou para a gente. Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido? Faz. Então, só para reforçar, o fato gera um significado e o fato, ele é imutável. Imutável. Agora, o significado é possível ressignificar. Ah, André, você está maluco? Aquilo que está dentro de mim aí... É, isso aí. Isso aí. O significado faz sentido e é possível demais ressignificar. E grandes transformações a gente consegue dentro da gente quando a gente ressignifica algumas coisas que ficaram para a gente. Certo? Algumas coisas que ficaram para a gente lá dentro e vão incomodando a gente. Qual que é o grande ponto? O ponto é que o fato está muito longe do que ele está representando, do que está gerando esse fato. E quando o fato é muito longe do resultado, a gente não associa um com o outro. A gente não consegue associar. Na hora que você está discutindo com alguém, que você manda ele para aquele lugar, ele devolve um tapa na cara, você sabe que aqui um gerou o outro. Está conectado. Teve um Todo gatilho, mundo sabe. né? Começou, terminou. Pum. Certo? Agora, uma coisa que começou lá na sua primeira infância, você não consegue entender que está te gerando um problema aqui na tua vida adulta. Esse é o grande ponto. E aquelas coisas que aconteceram com a gente lá na primeira infância estão registradas dentro da gente até hoje. Não tenha dúvida nenhuma disso. Para vocês entenderem, olha isso aí. Ó. Esse era o André até 2019. Ó. 2019 era o André, era assim. E depois, no final de 19, começo de 20, ficou assado. E por quê? O que aconteceu aí? Por que eu estou mostrando essa foto para vocês? Estou mostrando essa foto para vocês porque olha, isso aí eu tinha 43 para 44 anos. Tá? Apesar do mundo inteiro falar para mim que depois dos 30 você está gordo, você morre gordo, com 43, 44 anos eu fiz essa transformação em mim. 43, né? Já faz 4 anos aí que eu mudei. Eu tô assim. E por quê? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, né? Nos meus treinamentos aí de inteligência emocional, né, minhas imersões, uma delas a gente vai fazer daqui a pouco com vocês, mas nessa imersão, o que aconteceu? Eu, no momento de meditação, internação, eu vi perfeitamente uma cena que tinha acontecido quando eu tinha, sei lá, 3 ou 4 anos de idade. Né? Eu via, entrando na sala da casa dos meus pais, eu entrando lá, 3, 4 anos de idade, estava a minha mãe com a amiga dela sentada no sofá, cada canto do sofá assim,
E a minha mãe comentou com a amiga que eu tinha nascido porque a minha mãe não podia mais tomar um anticoncepcional lá, eu tinha acabado de ter meu irmão, ela não podia por causa de algumas complicações e usou o preservativo com meu pai, o preservativo estourou e eu nasci. E aí, o que que ficou? Esse foi o fato. Mas o que que ficou de significado para mim, para uma criança de 3, 4 anos? Que eu não era amado pela minha mãe, que eu não fui querido. Eu não fui querido. E aí vocês falam, mas André, ô careca louco aí, o que que tem a ver uma coisa com a outra? Porque tem a ver que é assim, ó. Isso acontece com o André, com o Borgomoni, acontece com todo mundo que está aqui. Só todo mundo que está aqui. E quando a gente vai ser amamentado, né? Vai ser amamentado, a nossa mãe não pega a gente de qualquer jeito, pelado, de cabeça para baixo, põe no peito e fala, ei, mama aí. Não é assim, né? Como é que é? Embrulha, né? Coloca lá amarradinho, quentinho, bonitinho, põe no colo, põe no peito, faz até um carinho, e aí entrega o alimento, e a gente mama. Então está tendo alimento e está tendo transmissão do quê? De amor. Então o alimento, na cabeça do André, de todo mundo, é muito igual a amor de mãe. Aonde todos nós somos nutridos. E na hora que eu não tinha, que eu entendia que não tinha esse amor de mãe, eu ia buscar onde? Na segunda fonte, no alimento. E quem me conhece sabe, eu não tenho o menor problema com meus pais, não tenho o menor problema de relacionamento com eles, muito pelo contrário. Convivo muito bem, está tudo muito certo. Mas isso fica onde? No nosso inconsciente. Ou no subconsciente, da maneira que vocês preferirem. E essa informação estava lá. E o que que aconteceu? O que aconteceu é que, qual é o ressignificado? Né? Como que é esse ressignificado? O que ficava de significado para mim é que eu não tinha o meu amor da minha mãe. E aí eu ia buscar incessantemente, eu comia de maneira compulsiva. Né? O quanto mais, sem parar. Sem parar. E o que que fica de ressignificado? Quando eu era uma criança e tinha ouvido isso, o significado era esse, não tenho amor da minha mãe. Agora eu sou adulto. Eu consigo entender diferente. A minha mãe apenas estava falando para a amiga dela porque que eu tenho 1 ano e 3 meses de diferença com meu irmão, só isso. Só isso. Explicou para mim, eu tenho 1 ano e 3 meses por causa disso. Tá? Não que eu não era querido, que eu não era amado, que não era... tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, na hora que eu ressignifiquei, foi como uma chave aqui na cabeça. Foi tuque. Plim, acabou. Acabou. E aquela compulsão por alimentação acaba. É claro que depois teve disciplina, treinar, não sei o quê, tal, né, para poder voltar para as condições normais. Né? Apesar de ainda ter umas gorduras sobrando aqui localizada, mas a saúde está jóia. Né? Acabou o problema de colesterol, de esofagite, triglicérides, não sei o que lá, aquele monte de porcaria que tinha. Tomava remédio para pressão, já não toma mais nada. Tá tudo tranquilo. Saúde, perfeito, né? Então, isso é uma transformação através de ressignificar alguma coisa dentro da nossa cabeça, que é extremamente possível. Então, agora, vou perguntar para vocês. Escreve aqui para mim no chat. Primeira coisa que vem na cabeça, olhando essa cena, eu acho horrível essa cena. Primeira coisa que vem na cabeça de vocês, escreve aqui para mim no chat, põe lá. Primeira coisa que vem na cabeça, põe lá para mim. Primeira coisa que vem na cabeça, põe lá para mim. Escreve lá para mim. Vamos lá, põe lá para mim. Parabéns pela mudança, agradeço, Lucas, vamos lá. Parabéns pela mudança, agradeço, Camila, Rafael, valeu. Vem o quê? Olha lá, o Alex, tristeza, Raíssa, terrorismo, Débora, tragédia, Érica, mortes, Adalberto, tristeza, Débora, 11 de setembro, Irene, desespero, tristeza, terror, tragédia, guerra, tristeza, tragédia, susto e tristeza, é exatamente isso. E o que é tudo isso que vocês escreveram, gente? O que é tudo isso que vocês escreveram? O significado para vocês. Tá? Isso que vocês escreveram, tudo que vocês escreveram aí, lástima, tá? É o que é de significado para vocês. André, você é maluco?
Não é isso, não é o fato, Não, gente, eu entendo assim também. Mas imagina a cabeça dos doidos que fizeram essa porcaria. Deve ter sido o dia da vitória, o dia da glória, o dia do não sei o que lá, dos malucos que fizeram isso aí. O significado O dele. significado deles é outro, diferente do nosso. É diferente do nosso. Qual que é o fato? O fato é que 2 aviões bateram nas 2 torres e as 2 torres caíram. Esse é o fato. A gente muda esse fato? Não. A gente muda o fato? Não. Mas o significado que ficou para a gente, que é esse aí, dá para mudar? Dá, mas eu acho que a gente não precisa. Esse a gente não precisa mudar. Esse a gente não precisa mudar. Né? Memória de alto impacto. Isso é outra coisa também. Isso é outra coisa também extremamente importante. Então, acho que como significado, fato, significado, um dá para mudar, o outro não dá, acho que está bem claro, beleza? Mas e aí, o que acontece? O que acontece é que a gente, quando a gente tem esse alto impacto que foi colocado aí, ó, forte impacto emocional, o que acontece? Eu lembro exatamente o que eu estava fazendo, eu lembro exatamente. Eu estava no último ano da faculdade, 2001, hein? 2001. Último ano da faculdade, aula de produção, tinha acabado de acabar a aula de produção, eu saio no corredor, chega o meu amigo Ricardo, fala, aconteceu isso, tal, bateu o avião na Torre Gêmea, tá? A gente saiu correndo, estava na FEI, fomos lá na lanchonete, do lado da faculdade, lá que tinha televisão lá, chegamos lá, na hora que eu entro, eu pus o pé na lanchonete, a televisão lá, no suporte lá, eu olhei para a televisão, o segundo avião, pau. Gente, faz 22 anos, quase 22 anos, sei exatamente o que aconteceu. É isso aí, ó, memória do alto impacto. É o que a Débora colocou. Memória do alto impacto. Eu sei exatamente o que aconteceu. Exatamente. É a mesma coisa lá, Copa do Mundo, né? A gente não sabe com quem estava, o que estava comendo, tal, como é que foi, quando ganhou a Copa do Mundo, tal, quando perdeu. Coisas de alto impacto para a gente ó, tumba na memória. Plá, grava. Porque tem 2 maneiras da gente gravar as coisas, né? Uma é estudando. Repetição. Estudando. Estudar. Repetição. Estudar. De alguma maneira, tem técnica melhor, técnica pior, mas é repetição. É estudar. E a outra é isso, ó. Forte impacto emocional. Na hora que tem um forte impacto emocional, tá, grava, coisa, eu não sei o que eu almocei semana passada, mas eu tenho exatamente a memória, o fato de 22 anos atrás. Por que isso acontece? Pelo forte impacto emocional. Quando a gente tem um forte impacto, acontece isso aí, colocar na posição do outro, né? Só que para isso, a gente tem que estar muito bem com a gente, né, cara? Tem que estar muito bem com a gente. Porque a gente só pode se colocar na posição do outro se a gente sabe a nossa. Sabe muito bem a nossa posição. Que a gente passa, que a gente sente, que a gente está fazendo. Então, o autoconhecimento é de extrema importância para a gente poder chegar nesse ponto, né? Então, quando a gente se conhece melhor, né, a gente consegue melhorar o outro. A gente consegue melhorar, desculpa, deixa eu corrigir a palavra. A gente consegue ajudar com que o outro possa melhorar também. Se o outro não quiser melhorar, ele não vai melhorar. Esquece. Ninguém muda o outro. Isso é livre-arbítrio, né? Isso é coisa divina, né? O divino mandou isso para a gente tem esse livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio, a gente pode ajudar, estender a mão para o outro. Se ele quer pegar e vir junto, ótimo. Se ele não quiser, tá tudo certo. Problema dele, cada um no seu cada um. Não tenta mudar o outro porque você está influenciando, né? Infringindo uma regra divina do livre-arbítrio. Tá certo? Tem coisas que ficam marcadas, a gente tem consciência. O processo de não aceitar ajuda, não querer se melhorar, ou está negando o que está acontecendo, ou realmente não tem consciência. Então, essas 2 situações, né, de fuga ou de não ter consciência mesmo, permitem fazem com que a pessoa não queira ajuda, né? Então, trabalhar e fazer a pessoa buscar isso faz parte desse processo do autoconhecimento. Ficou até meio pesado, mas vamos mudar o clima, Isso é para a gente entender, para a gente começar a mexer com as nossas emoções, né? Para a gente começar a mexer com as nossas emoções. Mexendo com as nossas emoções, a gente consegue melhorar. A gente vai conseguindo melhorar.
Então, eu vou colocar mais um vídeo aqui. O que a gente vai fazer? Tá? A gente vai fazer uma indução. O que é a indução? Uma viagem, cada um vai viajar para dentro de si mesmo. Basicamente isso. Cada um vai viajar para dentro de si mesmo. Deixando muito claro, isso não tem absolutamente nada a ver com religião. Isso não tem, todo mundo pode fazer. Não tem contradição médica. Não, eu tenho contraindicação médica, eu sou cardíaco, eu sou não sei o quê. Não, tá tudo certo, todo mundo pode fazer, tá tudo beleza. Eu sou terapeuta, né? Como vocês viram lá no vídeo no começo, eu sou terapeuta, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Não sou aventureiro, não sou maluco. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma indução. O que é a indução? A indução é assim. É mais ou menos como se eu sentasse no banco do passageiro do seu carro. Aí eu falo para você, vira para a direita. Você vira para a direita. Vira para a esquerda. Você vira para a esquerda. Vai em frente. Você pode fazer, mas você pode não fazer, certo? Se você fizer, a gente chega num lugar muito bacana, eu tenho certeza que você vai chegar, e vai ser muito legal. Se você não fizer, não vai acontecer nada. Vai ficar indo igual. E aí eu vou falar para vocês, daqui a pouco eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Fecha o olho de verdade. Fecha o olho de verdade. Não vai estar acontecendo nada em volta. Nada. Mas aí dentro vai acontecer uma coisa extremamente importante. Que é para você mesmo. Que é para você mesmo. Então, dentro de você vai ser muito bacana. Fora não vai acontecer nada. Tá? Então, muito tranquilo. Então, eu garanto que ninguém vai ser abduzido, o ET não vai passar aqui, vai te levar embora, fica tranquilo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, como é que é isso? Funciona assim, ó. Atenção, muita atenção. Ninguém aqui nessa sala vai pensar num cachorro preto. Qual a imagem que veio na cabeça? Pelo sorriso já dá para ver. É natural. Natural, pum. O nosso pensamento é muito mais rápido que a nossa razão. E era negativo ainda, né? Isso que eu falei para não fazer. Na hora que eu falar para fazer, aí que vai. Aí que a coisa vai mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Essa indução. O que eu preciso que todo mundo faça? Põe o mundo da cadeira lá para trás, apoia no encosto para ficar com as costas bem retinhas, planta do pé, sola do pé 100% no chão, ou seja, perna 90 graus, 100% no chão, e as mãos apoiadas na coxa. Pode ser para cima, pode ser para baixo, tudo faz do jeito que vocês acharem melhor, como for mais confortável para vocês. Mas o importante, a coluna bem retinha, a sola do pé no chão. Por que a sola do pé no chão é importante? Vamos desmistificar, para não ficar achando que isso é coisa, né, místico. Não tem nada místico. Isso é para não dar aquela sensação de queda. Ninguém com o pé do chão tem a sensação de queda. Só tem a sensação de queda quando você está deitado. Aí você começa a induzir o sono e dá aquela queda. Normal. Mas com o pé no chão, então, 100% do pé no chão, mão em cima da coxa, para cima, para baixo, do jeito que você achar mais confortável. Bumbum meio lá para trás, para ficar com as costas bem retinhas. Tá? E daqui a pouco, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, e aí a gente vai fazer essa indução com todo mundo. Feche o olho de verdade, se permita, se abra a fazer isso, que eu tenho certeza que vai ser sensacional. Tá certo? O vídeo está pronto? Podemos colocar? Então vai lá, acompanha o vídeo, fecha o olho e vamos viajar junto. Então, pessoal, vamos agora para a nossa prática emocional, que é extremamente importante, como a gente já falou, a gente relembrar todas as vitórias que trouxeram cada um de nós até esse momento de hoje. E foram muitas, e muitas vezes a gente acaba esquecendo, porque as nossas derrotas marcam muito mais do que as vitórias. Então, indo para a nossa prática emocional, vamos sentar de uma maneira confortável, importante. Descruza as pernas, descruza o braço, coloca o bumbum lá para trás, no encosto, gruda no encosto da cadeira, nossas mãos apoiadas na coxa, viradas para cima, é importante. E daqui a pouquinho eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Importante, o que a gente vai estar fazendo aqui, mais uma vez, não tem nada a ver com a parte religiosa, é apenas como funciona a nossa cabeça. Lembrando que é extremamente importante. O que a gente vai fazer é direcionar vocês. Cada um vai, se quiser vir.
Se vier junto comigo, a gente vai num lugar bem bacana. Se não vier, não vai mudar nada. Vai ficar todo mundo aí exatamente no lugar que vocês estão. Ninguém vai ser abduzido, nenhum ET vai levar vocês embora, vai estar todo mundo aí, tenho certeza disso. E lembra, né, que se eu falar aqui, ninguém aqui nessa sala, ninguém, de maneira nenhuma, pensar num cachorro preto, a imagem que vem na sua cabeça é claro que é do cachorro preto. Então é isso que vai acontecer com o nosso cérebro, tá certo? Então vamos lá. Agora vamos. Respire profundamente e relaxe. Relaxando cada músculo do seu corpo. Tome outra respiração profunda. Feche os olhos e ao exalar, você relaxa seus pés, você relaxa suas pernas. Relaxe os braços, relaxe suas mãos, relaxe seus ombros, o pescoço. Relaxe cada músculo do seu rosto. Tome mais uma respiração profunda e volte-se para dentro de você. Aproveite esse momento como um momento só seu. E apenas ouça a minha voz e a música. Agora, totalmente relaxado, você começa a perceber o que está ao seu redor. Veja ao seu lado direito. Existe uma escada em espiral para baixo. Isso. Vai até lá. Comece a descer. Vai descendo, descendo, descendo. Continue descendo, descendo. Continue descendo, 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 descendo. E você chega num grande salão escuro, onde apenas ao fundo existe uma fresta de luz por uma porta. Vá até lá. Abra essa porta. Isso. Veja um gramado limpo, um lugar tranquilo. Sinta o vento no seu rosto, uma leve brisa, som de pássaros ao fundo. Você vê umas florestas, onde passa um rio, um lugar que você tem a sensação que já esteve um dia. E você continua caminhando por esse gramado, tranquilo, e sentindo cada sensação que vem até você. E você percebe lá ao fundo um grande castelo branco. Isso. Vai indo até ele. Vai chegando lá. E quando você chega perto do castelo, você vê um grande portão de ferro, todo trabalhado, lindo, lindo. Um grande portal. E ele se abre e você passa por esse portal, entrando num jardim com flores nunca vistas antes, com cores das mais diversas que você nem imaginava que tinha. Um lugar novo e lindo. E você vai indo em direção à porta do castelo e entra lá. E quando você entra, é um salão maravilhoso, luxuoso, chão de mármore, lustre de cristal, que você nunca tinha visto na sua vida. Algo suntuoso e maravilhoso. E você vê alguns quadros na parede e eles te chamam a atenção. Veja logo o primeiro quadro. É um quadro de uma criança pulando na sua primeira vitória.
um negócio lindo, um quadro maravilhoso. E você começa a reparar que aquela imagem é muito próxima de você. Perceba, olhe para o rosto dessa criança. É você. No primeiro momento em que se sentiu vitorioso. No primeiro brinquedo que você ganhou, na primeira vez que foi elogiada. Sinta toda essa sensação que você já viveu. Perceba cada emoção que chega até você. E vai percebendo como isso é importante. Aquela primeira vitória, primeira vez que você foi vitorioso. Quanto isso causa de felicidade dentro de você. E vai multiplicando essa felicidade, vai percebendo cada emoção que vai surgindo nova. Agora você percebe o quadro ao lado e é já um adolescente, onde você tem a primeira conquista, a primeira nota boa, o elogio da professora, a primeira namorada, namorado. As conquistas vão crescendo e a entrada na faculdade, comprou o primeiro carro, conquistou o primeiro emprego. Quantas vitórias você já passou? Veja quantos momentos de conquista você já viveu. Primeira promoção, um novo emprego, casamento, novas conquistas. Você vai vendo quantas conquistas você já passou e quantas mais você vai poder enfrentar. E toda vez que você perceber algo muito difícil, você vai olhar para trás e relembrar de toda essa emoção que você está vivendo agora. E saber quão forte você é, de quantas conquistas você já teve. E você vai percebendo outros quadros e outros. E agora você percebe um salão ao lado, tão luxuoso quanto o primeiro. Isso, vai até lá. E esse salão é tão luxuoso quanto o anterior. Chão de mármore, lustre de cristal, mas as paredes estão vazias. Não tem quadros. Só lá no fundo que tem alguma coisa coberta com lençol. E você vai em direção a esse monte. Tira o lençol de cima e percebe um monte de quadros em branco. Cada quadro desse será a sua próxima conquista que você ainda vai pintar. Sinta essa emoção, guarde ela com você e comece a sair desse castelo. Saia do castelo, passando pelo jardim, cruzando o portal, caminhando pela grama, comece a retornar. Vá retornando para o aqui e para o agora. E eu vou contar até 3. E apenas no número 3 você vai abrir os olhos. 1, mexa suas pernas, suas mãos. Mexa a língua no céu da boca, reativando o paladar. 2, perceba todas as emoções que você viveu, todas as recordações importantes que você viveu, e vá multiplicando essa sensação boa que você está sentindo para cada célula do seu corpo, se sentindo poderoso, vitorioso, em todas as conquistas que você já teve até hoje. Quando se sentir à vontade,
você vai poder abrir os olhos. 3. Igual a essa aí, a gente tem mais 13 lá no nosso treinamento, tá? Mais 13 aí, a gente fala de vários 14 temas, no total. 14 no total. Muito bom, relaxante, muito legal, ótimo, ótimo, respirando isso aí. Muito bom. São 13 no total, 14 no total, né? Essa mais 13, que faz parte do nosso treinamento. E aí a gente consegue conduzir vocês para outros lugares, né? Então a gente chega lá no auto perdão, na parte de saber o propósito de vida, qual que é o teu propósito de vida, por que que você está vivendo, né? Por que que você merece estar vivendo? Para acordar, trabalhar que nem um maluco, comer alguma coisa, deitar e dormir? Mas esse sorriso mostra que você está fazendo isso, né? Eu percebo que é o que você está fazendo. Mas esse é seu propósito de vida? Você está aqui nessa terra para isso? Né? Acho que não. Então, tem várias, né? Tem mais 13, ou seja, 14 no total, que são extremamente importantes. A gente vai encontrar criança, tal, tem uma série de pontos extremamente importantes para a gente estar acompanhando. Vou falar para vocês aí os 5 passos para obter ganhos de produtividade, melhoria de eficiência e garantir resultados necessários com a consciência e ser valorizado e reconhecido e ganhar aí mais de 10, 60 mil reais por mês, mas principalmente saindo da zona de conforto. Aqui algumas empresas que já foram impactadas pelos nossos treinamentos, né, como o Grupo Fiat, a Bosch, a Mosaic, a RUM, empresa de logística, a Zeiss, né, de óculos, a Nidec aí, que faz compressor de geladeira aí para todo mundo, todas as empresas, provavelmente você tem um Nidec em casa, mas o mais importante que a gente mostra aqui é que onde existe processo, você vê serviço, né, do Itaú, ou mineração, onde existe processo, é possível aplicar as técnicas do Lean. E aí o nosso compromisso é de gerenciar para garantir ganhos de produtividade e redução de custos, gerenciar para melhorar a eficiência e garantir a qualidade dos produtos com excelência, o passo a passo para a otimização da mão de obra com aumento de produção, o caminho para fazer tudo isso com a equipe unida e sem conflitos que podem destruir o grupo, mas principalmente ser um verdadeiro solucionador de problemas. E aonde a gente foi buscar isso? Né? Lá com o Taiichi Ohno, aonde não há padrão, não pode haver melhoria, né? O pai do TPS, Jack Welch, né? Que foi aí CEO da GE, né? Tirou a GE do buraco, na verdade, né? Desde o começo dos anos 80 até o início dos anos 2000. No futuro, todos os líderes deverão desenvolver essa solução. Quem não desenvolver essa habilidade será descartado pelo mercado e, principalmente, não poderia deixar de ser Daniel Goleman, né? Na verdadeira compaixão não significa apenas sentir a dor da outra pessoa, mas estar motivado a eliminá-la, o chamado pai da inteligência emocional. E aqui, um caso de sucesso real, né, onde a gente fala que o Kaizen é extremamente importante, mas demoraria aí 33 anos para resolver com ganhos de produtividade, né, e com o Lean emocional, a gente consegue fazer isso de maneira muito mais rápida, né, com aumento de produtividade, aí, nesse caso, o caso real, 165% de aumento de produtividade. E como que a gente faz isso? Através da otimização do layout, otimização de capacidade de máquina, reordenação de processo, minimização dos tempos, quando tudo pronto, projeto, especificação, instalação necessária, mas é o nosso grande diferencial, desenvolvimento de pessoas qualificadas para continuar o processo de melhoria e o desenvolvimento e fortalecimento do sistema de gestão da fábrica para um novo patamar competitivo, nosso grande diferencial. Aqui alguns exemplos, né, que já ocorreram, né, como na fábrica de motores. Essa foto aqui já era uma foto otimizada, onde antes não existia nem esses carrinhos, né, os pallets todos ficavam no chão, e para uma condição totalmente diferente, onde todas as peças e componentes chegam na mão do operador, né? E aqui nessa segunda imagem aqui, aonde o dolly, né, o carrinho chega e não tem a necessidade de colocar a mão do operador, e simplesmente ele, por gravidade, os motores já desciam as peças, no caso aí, os componentes já desciam no carrinho, né? E aí um ganho de produtividade aí na ordem aí de 2.600 por ano para essa empresa, né? O outro caso aqui na fábrica da Argentina, né, onde que aqui na linha modelo, golpes por hora, né, era de 140, que é a soma aqui do setup mais o GSPH, né, que era de 180, a gente saiu aí de 140 para 285, né, na linha modelo, mais de 200% aí de produtividade, dobrando a produtividade,
e um crescimento rápido aqui, né? E a gente gosta de mostrar isso, porque normalmente o pessoal fala que ganho de melhoria é para cortar pessoa, e na verdade não é. Aqui teve um ganho de produtividade, né, de 257%, um volume aumentando de 700 mil peças por ano para 9 milhões, ou seja, 12,8 vezes maior, e aí teve que contratar gente, saindo de 100 pessoas para 3 vezes mais, e mesmo assim teve um ganho de produtividade de 426% por pessoa, uma lucratividade grande, né? Pegando aqui um exemplo fictício, né? Se a fábrica faturasse antes 1 milhão, de mão de obra gastaria 400 mil, de matéria-prima 500 mil, dando uma lucratividade de 100 mil por ano. E com os números que foram apresentados, a fábrica 12,8 vezes mais sai de 1 milhão para 12,8 milhões. A mão de obra, 3 vezes mais, de 400 para 1.200. A matéria-prima, acompanhando 12,8 vezes, sai de 500 para 6.400. Isso significa que a lucratividade saiu de 100 para 5.200. Uma lucratividade aí de 52 vezes mais para essa empresa. Um aumento realmente fantástico. E aqui eu vou contar uma metáfora para vocês, né? Tinha um reino muito, muito antigo, né, onde o rei e o seu reino estava lá, e ele ganha 2 pássaros, 2 águias lindas, né? E uma das águias ficava voando em cima do castelo, enquanto a outra ficava lá parada numa árvore. E o rei, muito encafifado com aquela história lá, não estava entendendo o que estava acontecendo, propõe para todo o reinado: olha, quem conseguir fazer a minha segunda ave voar, eu vou dar aí 100 moedas de ouro. E aí veio todo mundo, foi um mago lá, tentou fazer mágica, tal, e nada acontecia. Um sábio tentou fazer alguma coisa lá, nada. Um cara muito rico da cidade tentou fazer nada. E aí o rei já estava ficando desanimado. Chega uma pessoa muito simples lá do reinado, falando: seu rei, eu vou conseguir fazer essa tua segunda águia voar. O rei meio assim, fala: esse cara aí tá de brincadeira comigo, se quiser, coitado aí, não vai conseguir fazer. Olha, se você conseguir fazer, eu não vou te dar 100, eu vou te dar 200 moedas de ouro. E o rapaz sai lá, 5 minutos, a águia começa voando em cima do castelo, e o rei, maravilhado, pega os 2 sacos de moeda de ouro lá, as 200 moedas de ouro, chega lá, põe na mão do cara, fala: olha, muito obrigado, o que você fez, o que você resolveu, como que você resolveu esse problema? Ah, seu rei, muito simples, a águia estava no galho lá, eu fui lá, cortei o galho, ela saiu voando. E aí eu pergunto para você, em que galho que você está preso que te impede de voar? Para pensar. Essa aqui, nós hoje somos a Winners Alliance, na empresa de consultoria e treinamento, mas nem sempre foi assim. Eu também passei por uma grande transição de carreira, eu era o gerente de compras lá na Toyota, né? Trabalhava lá, tinha uma transição de carreira, até bem sucedido na carreira, mas alguma coisa, um vazio dentro de mim, falava que eu precisava mudar alguma coisa. E aí eu me aprofundei muito aí na inteligência emocional, nessa parte de autoconhecimento, fiz aí uma série de treinamentos, né? Investi um monte de dinheiro, sou muito agradecido por isso, cada centavo valeu. E aí eu reencontrei o Yoshida e a gente juntou, né, a Aquila Transformação Humana com a Kaikaku Pro, a empresa de consultoria e treinamento que o Yoshida já tinha. E aí construímos a nossa missão de transformar pessoas, de fazer com que as pessoas se transformem, impactem outras pessoas, para realmente impactem e transformem tudo aquilo que ele quiser, o ambiente de trabalho, o que ele quiser fazer. E aí eu te falo que existem 5 razões para você fazer também a sua transição de carreira, né? Uma, quando você ama o que faz, você produz mais e tende a ganhar muito mais. Ser uma referência para as pessoas que importam verdadeiramente para você, porque a saúde física e a saúde financeira, porque a doença vai acontecer onde você não é autêntico, aí você está fingindo que está tudo bem, e na verdade não está tudo bem, né? E aí o mundo precisa de talentos que só você tem, pode acreditar nisso, você não está nesse mundo só para comer, trabalhar e dormir, né? E principalmente o impacto financeiro, o impacto emocional e financeiro, quanto antes você fizer, melhor para você, porque a modernidade é propósito, é estar mergulhado no seu propósito, e não apenas ali flutuando, né? E estar fora do seu propósito de vida. E aí eu pergunto para você, você se identifica? Se você se sentir aprisionado indo trabalhar todos os dias no mesmo lugar, sabendo que só vai sair de lá à noite, você já viu pessoas que tiveram formação melhores que você e estão ganhando mais que você? Se você tem filhos, né, você já se sente culpado por ver os seus filhos crescerem e terceirizando a criação das crianças?
Você escuta a música do Fantástico no domingão lá e sente que é uma maior tristeza porque vai começar a semana. E essa é para mim, né? Você sente que é até bem sucedido na carreira e mesmo assim ainda sente aquele vazio por não se sentir realizado. Tem medo de trocar a carreira e também tem medo de ficar onde está a vida toda? Se você se identificou com qualquer uma dessas frases aqui, você está sujeito a uma transição de carreira. E aí, então, por que você ainda não está trabalhando com o que ama de verdade e sendo bem remunerado por isso? Porque existem 4 armadilhas que todo mundo cai. Uma delas, achar que tudo vai estar perfeito para você começar. Você vai estar com a conta bancária recheada, que vai estar tudo maravilhoso, você vai estar em perfeita harmonia, vai ter um tapete vermelho estendido para você, e aí, infelizmente, eu tenho que te falar que nunca vai existir esse momento. Sempre vai ter alguma coisa falando para você, internamente, para você fazer isso, e várias externas falando para você não fazer. E aí você tem a opção de fazer ou não, depende de você. Achar que vai fazer tudo do zero, vai começar e vai demorar muito para ganhar dinheiro, não é verdade, porque toda a experiência que a gente já tem, a gente carrega para o resto da nossa vida e sempre aplica naquilo que a gente está fazendo. Achar que vai ter estabilidade onde você está, isso eu tenho certeza que você não acha. Mas achar que vai fazer tudo sozinho e vai ganhar e vai gastar menos, também não é verdade, porque fazendo sozinho, você vai pegar caminhos que outras pessoas já percorreram e sabe que não vai dar muito certo. Então, para ser bem-sucedido, você precisa acreditar e tomar a decisão correta, e essa decisão tem que ser hoje. Então, percebam essa imagem aqui, um mindset, né, que vivemos séculos e séculos e séculos à base de luz de vela, depois, no máximo, um século na luz incandescente, uma década aí, um pouco mais na luz econômica, hoje nós estamos na LED, e cada vez mais as coisas estão evoluindo, e cada vez mais elas estão melhorando, e por isso a gente tem que acompanhar essa história. E veja se faz sentido para vocês, que a maior parte das coisas que são urgentes hoje já foram importantes um dia, então aquilo na parte de baixo lá, o que não é importante, a gente não precisa nem ler. Mas o que é importante e não é urgente, você usa estratégia, você tem plano de ação, você consegue tomar as ações, você consegue planejar e saber quais são as consequências disso. Agora, se você embarrigar, se você procrastinar, o que não é urgente vira urgente. E aí, na hora que virou urgente, é crise, é apagar incêndio, é sempre aquela loucura, e você acaba nunca saindo dessa espiral negativa. Então, para o caminho para o sucesso, é uma reta e não pegar esses caminhos alternativos achando que vai fazer melhor, porque o seu potencial a gente vai transformar igual ao seu desempenho, porque o grande foco aqui é eliminar essas interferências, que é o medo, baixa autoestima, falta de reconhecimento, perfeccionismo, tentativa de impressionar, frustrações, preocupações, projetos engavetados e, principalmente, as crenças limitantes que te impedem de fazer o seu melhor empenho. Então, as pessoas são apenas de 3 tipos, né? Tem aquelas da zona de conforto, tem as que ninguém aqui está na zona de conforto, que está aqui sábado de manhã para melhorar, para se melhorar, não está na zona de conforto, mas pode ter algumas na zona de perigo, que vai tentar fazer sozinho e quebrar a cara. Mas aonde está a zona de realização é pegar o caminho seguro para o aprendizado. Então, o que eu tenho para você aqui hoje é o Linha Emocional de Alta Performance. E para quem é? Para todos que estão aqui, para aquelas pessoas que querem um mundo melhor, que querem se melhorar, que estão aptas a transformar, se transformar e transformar quem está ao redor. E o que você vai aprender aqui? Soluções de problemas, inteligência emocional, organização e planejamento, sistema Lean, mas principalmente demonstrar os resultados no início do projeto para construir a sua credibilidade e fazer com que a sua carreira decole de verdade. Esse aqui é o nosso certificado, né, com mais de 165 horas de treinamento, mais um certificado internacional pela PQM Solutions do Japão, a única empresa fora do Japão apta a fazer os treinamentos da PQM é a Winners Alliance. Aqui está o certificado maravilhoso, 165 horas. Na verdade, tem mais do que isso de treinamento, porque a gente sempre vai colocando conteúdo novo, mas, na verdade, são 40 horas aula, né, que tem toda esse conteúdo de filosofia Lean, ciclo de melhoria, PDCA, custo performance, 3 Moons, LOT versus One Piece Flow, 5S, trabalho padronizado, Redunca, Just in Time, trabalho padrão de linha e fora de linha, eficiência global, Saihatsu Bosch para evitar reocorrência, planejamento e organização, gerenciamento de equipes, Kaizen, depois conteúdo extra, já tem conteúdo extra lá,
né, da performance, de toda a performance, prioridade, dinâmica de salvar a empresa, exemplo de 3 MUs, isolamento de anéis, just-in-time de DOCA, PDCA, gestão micro, um conteúdo super completo para vocês, que na verdade são 20 aulas com 40 horas, é desse conteúdo. Só que todo bônus que você vai receber vai gerar aquele monte de horas adicionais a mais, que você vai poder fazer conforme o seu tempo. Aqui é o acesso à plataforma, onde você tem lá aula, que você vai poder ver, rever quantas vezes você quiser. Toda a aula aqui, ó, arquivo para baixar. Você tem um arquivo que você pode imprimir, que você vai acompanhar com todas as aulas, que você acompanha aula a aula, sem problema nenhum. E você vai poder rever e rever esse conteúdo por quanto tempo você quiser. Vou perguntar para vocês aqui algumas interferências. Tempo, dinheiro e confiança. Tempo e dinheiro é uma questão de prioridade. Quando a gente tem a prioridade de fazer qualquer coisa, a gente arruma tempo e a gente arruma dinheiro. Quando a gente não tem a prioridade, a gente não vai atrás disso, porque é simplesmente prioridade. E a confiança, todos aqui têm que ter a confiança que pode fazer, porque vocês passaram essa manhã com a gente aqui, o treinamento é baseado nesse sistema que a gente fez, aonde vocês interagem, veem as dinâmicas, interagem, conseguem, ainda tem um material de suporte, onde você vai conseguir imprimir e acompanhar tudo isso. E, principalmente, com relação a tempo, o nosso treinamento não tem data limite para terminar. Você vai poder fazer e refazer quantas vezes você quiser. Imensa gratidão a cada um de vocês. Valeu, estamos juntos. Gratidão a todos. Valeu, forte abraço.